E aí pessoal, próximo show aqui, começando mais uma videoaula, dessa vez aula de história, continuando aí falando um pouquinho mais sobre o Paleolítico e é claro aí sobre os primeiros grupos humanos, certo? Nossos primeiros antepassados aí, que é claro aí deixaram sua marca na história. Vamos falar também um pouquinho hoje com relação à questão do Mesolítico, que é outro período da pré-história, que acontece aí justamente entre o Paleolítico, que é o primeiro período, e o Neolítico, que é o finalzinho ali da pré-história, certo? O Paleolítico, ele se destaca justamente pelo surgimento, pela descoberta do fogo, tá? Como é a grande invenção, a grande descoberta da humanidade, que garante aí vários avanços para a evolução humana. E nós vamos ter no Neolítico o surgimento da agricultura, né? O surgimento de ferramentas mais elaboradas, a chamada pedra polida. Então a gente vai ver aí qual é o período que temos aí entre esses dois grandes momentos, tá certo? É claro que esse período chamado de Mesolítico, ele não vai acontecer em todos os cantos, tanto é que é muito comum a gente só trabalhar a parte do Paleolítico e do Neolítico e deixar muitas vezes de fora essa questão do Neolítico, do Mesolítico, tá certo? Mas vamos lá, vamos relembrar aqui um pouquinho o que a gente já falou sobre o Paleolítico. Vou falar um pouquinho sobre essas questões dos períodos, as descobertas, tá? Os materiais que eram utilizados e a gente segue para essa questão do outro período, o período de intervalo aí que é chamado de Mesolítico, beleza? Então anotem aí se vocês precisarem para revisar depois, tá bom? Pause o vídeo para vocês poderem aí fazer essa revisão. Vamos lá. O Paleolítico é um dos períodos que está dividida a pré-história. Ele é o primeiro período, ok? Que é comumente aí representado entre 2,7 milhões de anos até 10 mil anos atrás. O nome Paleolítico tem a ver com a ideia de pedra lascada, certo? Pedra lascada ou ainda pode ser chamado de pedra antiga. Anota esses dois nomes para você não esquecer. Quando eu falar de Paleolítico, eu estou falando da idade da pedra lascada ou idade da pedra antiga, tá certo? Nesse período, os primeiros seres humanos, os primeiros hominídeos, não vai chamar de seres humanos, mas de hominídeos, tá? Porque são espécies próximas da nossa, mas não são a mesma espécie, eles vão começar a ter um desenvolvimento e a utilizar as primeiras ferramentas essas rudimentares, tá certo? Quais eram aí os materiais utilizados comumente? Bom, além das pedras, que eram geralmente aí pedras de sílex, quartzo e uma espécie de granizo, tá? A chamada quartzita ali, eles tinham também o uso dos ossos dos animais que eles caçavam como instrumentos ali para cortar, para afiar as coisas ou até mesmo para justamente servir aí como ponta de lança, ponta de flecha, para assim eles conseguirem realizar o seu processo de caça. Todos os instrumentos, pessoal, eram feitos de forma rudimentar. Existiam vários instrumentos para vários processos, moer, triturar, instrumentos para afiar, tá certo? Mas eles eram bem rudimentares em comparação com o que nós temos hoje em dia. Esses primeiros seres humanos, eles eram nômades. O que é isso? Eles não se fixavam por muito tempo em um mesmo lugar. Viviam da coleta de frutos e raízes, além da caça, da pesca, não é isso? E ali eles também poderiam acabar consumindo a carcaça de animais que eram deixados por outros carnívoros. Para aí, quer dizer que eles comiam carne que poderia estar apodrecendo? Sim, se tivesse carne apodrecendo, certo? Se tivesse carne aí, sobras de outros animais que caçaram, eles iriam comer para sobreviver. Naquele tempo, pessoal, era extremamente difícil, extremamente escasso a questão da alimentação. Você comia o que tivesse para sobreviver. E muitas dessas vezes a comida era crua, a carne era consumida crua, ok? Só com o surgimento do fogo é que isso se modificou e graças a isso também a expectativa de vida desses seres humanos também aumentou, tá bom?
Vamos lá, a gente sabe então que eles são um grupo nômade, né? Esses primeiros humanos são nômades e eles muitas vezes utilizavam aí das cavernas, né? Utilizavam aí das cavernas para poder se abrigar do frio, se abrigar aí das intempéries, né? Do clima da época, tá? O clima da época que era bem diferente do que nós temos hoje em dia, tá bom? Mas vamos lá. Esse é justamente o motivo porque nós chamamos muitas vezes essas pessoas, esses seres primitivos que viviam naquela época de homens das cavernas. Em virtude aí justamente ao fato de termos vários registros, né, vários instrumentos localizados aí nessas cavernas, nesses sítios arqueológicos. Você lembra o que é sítio arqueológico? Não. Sítio arqueológico, pessoal, é onde os arqueólogos eles descobrem sobre o passado, eles descobrem resquícios do passado, as chamadas fontes documentais, certo? As fontes aí materiais, tá bom? Tem dois tipos de fonte, as materiais e as imateriais. Quando eu pego aí, descubro alguma coisa em sítios arqueológicos, certo? Em áreas de exploração, eu geralmente encontro fontes materiais, seja cerâmica, seja objetos de caça, seja ali resquícios de pessoas que já morreram, certo? Chamados cemitérios ali, cemitérios antigos, eles servem aí para justamente conhecer desse passado, ok? Então tudo isso faz parte aí justamente dessa pesquisa e dessa busca pelo passado. Muita coisa ainda se tem para se descobrir. E dentre elas aí nós temos justamente o período, o momento exato em que surgiu aí o uso do fogo de forma mais consciente, tá certo? Por quê? No início lá, durante o Paleolítico, os primeiros seres humanos, muitas vezes observando as tempestades, os raios que caíam nas árvores, eles observavam ali o surgimento do fogo, observavam essa chama queimando. Alguns, eventualmente, acabaram se aproximando, certo? Pegando esse elemento da natureza e começando a utilizar para se abrigar, para se proteger do frio ou até mesmo de animais selvagens que poderiam atacá-los. Depois de muito tempo de observação, de uso do fogo, certo? É que eles começaram justamente aí a realizar aí os primeiros, vamos dizer assim, experimentos, né, para produzir seu próprio fogo. No início, através do atrito de pedras que formavam aí as primeiras fogueiras bem rudimentares em comparação com o que nós temos hoje em dia, tá bom? Então isso aí vai ser justamente o marco que vai aí gerar o fim do Paleolítico. Esse surgimento do fogo é o que vai marcar o final do Paleolítico. Além dessa questão do fogo, pessoal, a gente vai ter outra grande invenção que é justamente as primeiras roupas. Isso mesmo, as primeiras roupas surgiram durante o Paleolítico com uma função bem simples. Não era questão de moda, questão de ficar bonito, tinha a ver aí com a questão de justamente proteção contra o frio e, é claro, contra o mato, contra a relva, que poderia cortar, arranhar a pele e com isso gerar infecções. Então, a roupa tem um papel de proteção nesse princípio. E ela era feita basicamente através de peles de animais. Temos aí também outra criação humana nesse finalzinho do Paleolítico, que é a questão das pinturas rupestres, não é isso? As pinturas rupestres que eram feitas por uma pessoa específica da tribo, do grupo, e elas eram utilizadas aí de tintas específicas, como o ocre, tá? A argila combinada com outros elementos, a questão do carvão que dava a coloração preta e o sangue de alguns animais que também eram utilizados aí para dar a cor vermelha, beleza? Então esses aí são os elementos que são presentes justamente na questão aí da pintura das cavernas, a chamada pintura rupestre. Tranquilo? Bom, então aí a gente já sabe sobre essa questão do Paleolítico, já reviu um pouquinho sobre esse período, né? E depois do Paleolítico nós temos aí o Mesolítico, que corresponde a 13.000 a 9.000 anos antes de Cristo. É um período de intervalo aí que acontece antes do surgimento aí do Neolítico, antes das novas grandes descobertas, das novas criações do período conhecido futuramente como Pedra Polida, tá? O Neolítico é o termo para pedra polida.
ok? Então o Mesolítico, ele ocorreu nesse período de 13.000 a 9.000 a.C. e não ocorreu em todos os locais, tá certo? Ele ocorreu em alguns locais aí específicos que tinham aí grande glaciação, ou seja, tinham aí grandes áreas de gelo, tá bom? Ele indica justamente um momento de transição da vida humana do Paleolítico